Já a seguir assista à inspiradora mensagem do pastor Jorge Lamy. Isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até aqui a palavra do Senhor. É uma promessa, é a promessa do Espírito Santo. Então, desde o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo tem sido, na verdade, ele tem estado no nosso meio, tem estado se movendo no nosso meio de uma forma tremenda, está fazendo a sua obra. Lembramos que é o Espírito Santo que quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Certamente foi o Espírito Santo que nos atraiu ao Senhor. Amém? Mas o Espírito Santo não é uma força como uma organização chamada Testemunhas de Jeová o diz, eu ensino. Não, o Espírito Santo não é uma força, né, como o vento ou como as ondas do mar. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? É uma pessoa maravilhosa, na verdade enviada pelo Pai para estar conosco. Amém? E que haja, na verdade, porque Ele é santo, haja também reverência à sua pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, Ele tem personalidade. Amém? Ele é uma pessoa divina, né? E Jesus, ele diz aqui exatamente que é o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. Irmãos, graças a Deus, porque temos o consolo de Deus, temos o consolo do Espírito Santo. Jesus prometeu e cumpriu a sua promessa. Ele prometeu enviar o Espírito Santo para consolar. Ele disse que o Senhor Jesus, ele disse que iria para o Pai, mas que os seus discípulos não iriam ficar desamparados. Amém? Sempre nós, agora alguns já são bem grandes, né? Mas sempre nós, lembrando da nossa condição de pequeninos, né? Sentíamos proteção, conforto perto dos nossos pais. É ou não é verdade? Amém? Quando Jesus ele estava subindo, dizendo que ia deixar, mas para eles não se assustarem, para eles ficarem confiantes, amém? Que Ele ia enviar o Paracleto, o substituto, para ficar conosco para sempre, amém? Este é o outro Consolador, amém? Se Jesus era Consolador, este é o outro Consolador, amém? É o outro, amém? Jesus é Consolador, podemos dizer também que o Pai é Consolador. Aliás, cumprindo o seu ministério, é verdade, Jesus procurou sempre consolo no Pai. É ou não é verdade? Naquele momento terrível, no tempo da angústia, Jesus ia aos pés do Pai. Lá no Getsemane nós podemos ver que Jesus buscou consolação na presença do Pai. Diariamente ele estava na presença do Pai, amém? Mas houve um momento em que o Pai teve que desamparar, nós sabemos essa parte, não é? Aquele momento em que ele foi à cruz, né? Ele diz: Deus meu, porque me desamparaste, né? Irmãos, a verdade, Jesus teve que passar por aquele processo, amém? Para quê? Para que ele também pudesse vencer a morte, pudesse vencer, na verdade, o pecado, pudesse vencer, primeiramente o pecado, amém? Ele venceu o pecado porque ele resistiu a todas as tentações. Depois ele venceu a morte. Amém? Glória a Deus. E subiu ao céu e enviou-nos o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar conosco. Amém? É interessante no versículo 12 e 13, Jesus ele diz: ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar, mas quando vier o Espírito da verdade, amém? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Graças a Deus, irmãos, mesmo em relação ao futuro, mesmo em relação, na verdade, nós podemos ficar conscientes e tranquilos, porque o Espírito Santo, na verdade, ele está nos guiando, ele está procurando também fazer com que a sua palavra, a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, possa se tornar viva para cada um de nós e para que nós possamos ter esta sabedoria, este discernimento, para não interpretarmos erradamente também a palavra do Senhor. Portanto, o Espírito Santo,
não é uma força impessoal, mas pelo contrário, amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, a terceira pessoa, na verdade, da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é identificado em simultâneo com o Pai, amém? E com o Filho. Por exemplo, no batismo, dia 26 vamos ter aqui batismos, esperemos que tudo corra bem, dia 26 de junho, já no final deste mês, graças a Deus, à tarde vamos ter aqui um culto especial de batismos e nós iremos proceder de acordo com o ensinamento bíblico. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? É interessante frisar que é no nome e não nos nomes. Amém? É no nome de uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Amém? Também na bênção apostólica, Paulo terminava as cartas, primeiro e 2 Coríntios 13, né? A bênção apostólica, que muitas vezes, não em todos, mas na maioria dos cultos, eu sempre, e outros pastores o fazem também, ainda que não seja obrigatório, mas sempre temos este bom costume de terminar o culto com a bênção do povo, a bênção apostólica, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém? Então, a bênção, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, amém? O amor de Deus é o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, seja conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então temos a bênção de Deus na nossa vida, amém? A graça do Senhor Jesus, amém? O amor de Deus. E é o Espírito Santo, irmãos, que nos une, que trabalha para nos trazer esta comunhão, amém? Maravilhosa entre uns e outros. Também é interessante também frisar, e o apóstolo João, ele fala na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, ele diz: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra, e nós sabemos, João 1 fala exatamente do verbo, né? O verbo, ou a palavra, algumas traduções diz a palavra, o Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito, e estes três são um. Amém? Estes três são um. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todas estas três pessoas distintas entre si, porém, na verdade, elas, cada um tem a sua função, amém? Mas todas elas são, na verdade, divinas e devemos, pois, na verdade, perceber e adorar o Pai, adorar o Filho e também, de alguma forma, o Espírito Santo. Mas está na dependência do Pai, louvado seja o nome do Senhor através de Jesus Cristo. Amém? Então, como uma pessoa, vamos fazer no aspecto humano, por exemplo, no aspecto, nós temos atributos, temos qualificações situações que somente os humanos podem ter, né? No sentido do Espírito Santo, nós dizemos que ele é a terceira pessoa, amém? Da Trindade. Então vamos ver, amém? Alguns atributos desta pessoa divina que é a pessoa do Espírito Santo. Ele pensa, diz exatamente Romanos 8, 27, aquele que examina, né? Aquele que olha, aquele que está vendo, aquele que está observando, né? Os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, né? Sabe qual é a intenção do Espírito, né? Ele tem também vontade própria, né? Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Tem a ver com os dons espirituais, amém? O Espírito Santo faz como quer. Ele tem, na verdade, ele tem vontade própria, ele pensa, amém? Claro que está em sintonia com o Pai e está em sintonia com o Filho, que é o Espírito Santo. Também o Espírito Santo, ele, como pessoa, né, pode se entristecer. E somos chamados a não entristecer o Espírito Santo. Amém? Diz aqui em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados
para o dia da redenção. E como é que nós podemos, na verdade, entristecer? Na medida que muitas vezes vamos de encontro à palavra de Deus, não a favor, mas contrariamente. Isso traz tristeza. Às vezes temos uma angústia interior e muitas vezes essa angústia, na verdade, tem a ver, muitas vezes, que o Espírito Santo está entristecido. Algumas situações, nem sempre, irmãos, nem sempre. Também não vamos, né? Às vezes, a nossa própria mente, tudo isso, muitas vezes, temos de estar também com alguma atenção. Nem sempre estamos a desobedecer ou a entristecer o Espírito Santo. Mas por vezes, deliberadamente, em consciência, nós, na verdade, entramos em pecado, entramos em iniquidade e isso traz tristeza. Quando nós, na verdade, damos lugar a coisas carnais na nossa vida, né? Diz que o espírito está pronto, a carne é fraca, mas temos que lutar para que o nosso espírito, né? O Espírito de Deus que está em nós, na verdade, no espírito humano também, possa buscar mais as coisas de Deus, porque isso alegra, amém? Alegra o Senhor. E também, lá em Atos 7:51, diz que o Espírito Santo também sofre oposição. Diz, então, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis, diz o apóstolo Pedro, aqui é Estevão quem fala, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Amém? E muitas vezes é aquele resistir, o Espírito Santo está falando, né? O Senhor está falando ao coração e diz, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, não... E Estevão estava falando para pessoas que conheciam a palavra de Deus, iam ao templo, oravam, faziam suas orações, mas estavam cometendo alguma coisa que era contrária. Era na verdade, contrária, na verdade, aos princípios da palavra. Vocês estavam procurando matar aquele servo do Senhor, Estevão, um pregador, que ele estava trazendo a boa nova, estava despertando também o povo a voltar-se para Deus e deixar os ritualismos, mas buscar o Senhor de coração. Diz que eles... Diz que eram homens de dura cerviz, incircuncisos no coração. Na verdade, eram circuncidados fisicamente, mas o seu coração estava muito longe de Deus. Estava um coração que estava com manchas, estava com pecado, estava sujo, né? A circuncisão era também um dos objetivos da circuncisão física, um ato higiênico também para os judeus, aquele tempo todo deserto, daquela situação, falta de água, toda aquela situação. Mas pronto, avançando. Então, diz que eles estavam resistindo ao Espírito Santo, fazendo alguma coisa que estava desagradando ao Senhor. Aquele ato, na verdade, de prender Estevão, aquele ato, na verdade, de apedrejar Estevão, de maltratar, na verdade, os servos do Senhor. E Estevão é conhecido como o primeiro mártir. Amém? Também... o Espírito Santo, claro, traz revelação. Amém? 2 de Pedro 1:21 diz assim, porque, e aqui tem a ver com as escrituras sagradas. Amém? Tem a ver com as epístolas, tem a ver com os livros proféticos, tem a ver com os evangelhos. E Pedro, ele diz claramente o seguinte, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados, amém, pelo Espírito Santo. Então, é uma inspiração para trazer uma revelação de Deus, amém? É uma inspiração para escrever a palavra de Deus. Não foi da imaginação dos homens, mas foi o Espírito Santo quem revelou, foi o Espírito Santo quem inspirou. Eles simplesmente foram escrivãos ou secretários de Deus, podemos dizer assim. Amém? Também o Espírito Santo ensina. Amém? Já vimos este versículo anteriormente, que é o verso 26 do capítulo 14. Diz que é o próprio Senhor Jesus quem diz, quando vir o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em seu nome, Ele vai ensinar, vos ensinará todas as coisas e mais, vos fará lembrar. Amém? Trará recordação. Amém? Tudo quanto vos tenho dito. Amém? Também o Espírito Santo orienta, e vemos vários episódios, mas, por exemplo, este, agora sim, do apóstolo
Paulo, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia, e quando chegamos a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Depois vemos que vem aquela revelação durante um sonho, né? Durante o sono, em que aquele varão macedónio diz: passa a Macedónia e ajuda-nos. Né? Vemos que o Espírito Santo, neste caso, se impediu, de alguma forma também estava orientando. Né? Orientando, meio o caminho não é para aí, amém? O caminho é para ali. Depois, mais à frente, vem a revelação, amém? O Espírito Santo também intercede, e nós encontramos este célebre texto lá em Romanos 8:27. Muitas vezes nós nem sabemos orar, nem como pedir, mas diz aqui: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Depois diz também, às vezes até com gemidos inexprimíveis, diz lá em Romanos, não é? Às vezes o nosso interior, o Espírito Santo, na verdade. Também há um testemunho interior. Em Romanos fala exatamente sobre isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. Amém? É um testificar, é o trazer, na verdade, segurança, não é? Que nós somos filhos de Deus. Amém? É interessante, eu penso, claro, que foi o pai que, quando Pedro fez aquela declaração que Jesus era, né? Jesus, para quem iremos nós, tu tens as palavras da vida eterna, né? Mostrando claramente que Jesus era o Cristo. Né? E Jesus diz: olha, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Mas eu acredito que foi o Pai através do Espírito Santo. Amém? Que testificou com Pedro para fazer aquela declaração pública. Amém? E é verdade, irmãos, o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo, na verdade, traz segurança. E neste caso, aos nossos corações, que nós somos filhos de Deus. Também dá testemunho de Jesus. João 15:26 diz exatamente isto: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, é aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Dá testemunho que nós somos de Deus, dá testemunho de Jesus, amém? Eu acredito que foi aquilo que aconteceu com Pedro, amém? Claro que Jesus disse que foi o Pai que revelou, amém? Mas o Pai não veio cá à terra, foi o Espírito do Senhor, amém? Que revelou a Pedro. Então, todos estes atributos, na verdade, ensinar, orientar, podemos dizer assim, entristecer, tudo isto, irmãos, pensar, tudo isto são atributos de uma pessoa, podemos dizer assim. Só que não é uma pessoa normal, ele é uma pessoa divina. Amém? Então ele também tem atributos, podemos dizer assim, divinos. Amém? Estes são atributos que vimos que uma pessoa normal, pensar, falar, dar testemunho, por aí fora, orientar, mas algo que atributos divinos, vamos ver alguns. Amém? A eternidade, o Espírito eterno. Amém? Hebreus 9:14 fala exatamente sobre isso, que o Espírito Santo é o Espírito eterno. Diz assim, vamos ler todo o versículo, diz: quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? Aqui é conhecido como Espírito eterno. Também ele é onipresente, ou seja, está em todo o lado. E o salmista podia dizer isto no Antigo Testamento, no Salmo 139, versos 7 a 10, diz assim: por onde me irei do teu Espírito? Ou por onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas, ou seja, no Seol, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Interessante esta primeira parte do versículo 7. Para onde me irei do teu Espírito? Amém? Para onde me irei do teu Espírito? Pois Deus está em todo lado. Amém?
está em todo lado, está nas extremidades da terra, está nas alturas, está nas profundidades, em todo lugar está o Espírito do... Amém, louvado seja do Senhor, o Espírito Santo, que é um com o Pai e com Jesus. Ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Lucas 35, 37 fala-nos exatamente um bocadinho sobre isso, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. 2 milagres. Uma virgem, amém? Uma virgem dar à luz. Amém? E outro milagre, uma senhora idosa, estéril, mas aqui não foi o Espírito Santo, amém? Mas foi com a ajuda do Senhor, né? O Zacarias fez lá o trabalho dele, né? Mas a questão é esta, irmãos, onipotente, Ele pode todas as coisas, aqui, porque para Deus nada é impossível, amém? Deus pode, amém? Deus pode fazer um milagre numa virgem dar à luz. Deus pode fazer um milagre, amém? Dar à luz sem intervenção humana, podemos dizer assim, amém? E Deus pode fazer uma idosa com intervenção humana, mas através da ajuda do Senhor, na verdade, no seu ventre, conceber e ter um filho, amém? Porque a coisa nunca funcionou, mas com a ajuda de Deus, para Deus pode todas as coisas. Ele é onipotente. Pode todas as coisas. Também, um dos atributos divinos é a onisciência, conhecimento de todas as coisas. E ele é podemos dizer que ele é onisciente. Em 1 Coríntios 2,10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Amém? O Espírito. Amém? O Espírito Santo, amém? Ele sabe todas as coisas, amém? Está em todo lado, Ele conhece todas as coisas, é onipresente e é onisciente nesse caso também, amém? Podemos ver também em relação aos seus ofícios, o seu trabalho, a sua ação, podemos encontrá-lo também na criação, também juntamente com o Pai e juntamente com o Filho. E depois encontramos que o Filho diz que sem ele nada que foi feito se fez, do Filho, mas diz que no início, na criação, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quando Deus estava criando a terra. Amém? Também, irmãos, nós sabemos que a salvação, né? A transformação do pecador, podemos dizer assim, é uma obra do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele trabalha, na verdade, na conversão do pecador. Esta é uma obra divina. Amém? Só Deus pode transformar a vida. E nós conhecemos bem este texto, que é o texto daquele encontro de Nicodemos com Jesus, em que ele veio de noite, recordando estes versículos, que nunca é demais ler, diz assim, versículo 3. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes para onde vai, nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então o Espírito Santo tem uma intervenção maravilhosa. Aliás, já falamos que Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que começa uma obra interior em cada um de nós. É aquele que vai nos aperfeiçoando. Aquele que é nós, começou uma boa obra. Foi Jesus através do seu Espírito. Amém? É o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo que está fazendo a sua obra hoje
em nossas vidas e na vida de milhares e milhões de pessoas ao redor da terra. Amém? Porque sem a intervenção divina do Espírito Santo não há uma conversão. Ele que convence, Ele que transforma, começa a trabalhar, começa a limpar. Louvado seja o nome do Senhor. E não desiste de nós. Ele continua a contender connosco. Até quando nós nos afastamos, Ele continua a contender com o nosso espírito, para nos voltarmos para Deus. Amém? Claro, Deus propriamente, através da sua ação pessoal, Ele faz essa obra, mas é interessante que Deus gosta que nós possamos cooperar com Ele, de alguma forma. Daí a importância das nossas orações pelos perdidos, a oração pelos desviados. Amém? Nós não percebemos tudo da oração, mas percebemos que há alguma coisa que Deus deseja, porque a oração mantém-nos mais perto dEle. E quando nós vemos a ação de Deus juntamente, é Ele quem faz. A gente simplesmente está aqui, somos um acessório, mas que Ele tem muito prazer. Amém? Amém? Às vezes não somos acessório. Sim, a grande obra é dele, é verdade. Mas muitas vezes somos a boca, somos para falar e para telefonar e para lembrar e a palavra do Senhor. Mas claro, é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo que faz essa obra de transformação. Amém? Aleluia. É interessante pensar, Romanos 8:11, que foi o Espírito Santo que levantou Jesus da morte através da ressurreição. É uma coisa divina, é uma coisa que só Deus pode trazer vida. Amém? Diz assim, Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, diz que Ele habita em nós. Oh, glória a Deus. Ele é poderoso, não é? O Espírito Santo é poderoso. Amém? Às vezes nós nem imaginamos. Às vezes o diabo vem, não és nada, não vales nada. Ele habita em nós. Não é um Deus fraco, Ele é o Deus forte, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que tem vida e vida com abundância. Aleluia. Ele habita em nós. Amém? E vai continuar a fazer essa obra. Já vamos ler o resto do versículo. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Mais uma vez, ele reforça, o Espírito Santo habita em vós. E quando vocês morrerem, amém, Ele vai ressuscitar também a hora certa o vosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito estará com Deus e a hora certa, como Ele fez com Jesus, Ele irá fazer também conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Não quer ser muito exaustivo nem cansativo. Vamos ver alguns poucos nomes também que nós encontramos da Bíblia relacionados com o Espírito Santo. Amém? Claro, primeiro, ele é principalmente do Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento fala do Espírito ou do Espírito de Deus. Claro, é de Deus. Amém? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus. Porque Deus é santo. Amém? Ele habita em nós. Depois de Ele nos purificar de todo ou do nosso pecado, amém? Ele veio fazer uma morada em nós. Hein? E nós entristecemos, falávamos que nós podemos entristecer quando permitimos que o pecado venha outra vez aqui sujar a casa. Né? Esta casa, este corpo, é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Amém? Vamos, pois, cuidar também dele em todos os aspectos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, se Deus habita em nós, se nós somos, irmãos, podemos ficar tranquilos, amém? Podemos ficar seguros que Ele cuida daquilo que é dele. É ou não é? Se é o templo de Deus, Ele cuida daquilo que é dele. Amém? Não resista, mas deixe Ele cuidar, deixe Ele manter a casinha limpinha. Amém? Só isso, se você ouvir a sua voz, não resista. Ajuda nesta cooperação de limpeza também. Amém? Também é conhecido como o Espírito de Cristo. Pois foi Ele que enviou. Amém? Para o representar. Amém? Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Então, é o Espírito de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Claro, o Espírito Santo, é claro que é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala que é uma pessoa pura.
Amém? E que Ele está fazendo uma obra também de santificação e de purificação nas nossas vidas. Também é conhecido lá em Romanos 8, capítulo 8 fala de muitos aspectos do Espírito Santo, que é o Espírito de vida. Amém? Graças a Deus, não o Espírito de morte, mas é o Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aquele que começou esta obra em nós, vem-nos dar vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Através da virtude do Espírito Santo também recebemos cura para as nossas enfermidades. Amém? Há vida. Irmãos, há saúde. Queremos, irmãos. Aleluia. Lembre-se, Ele está em si. Amém? Ó Senhor, Tu tens vida, Tu tens saúde, Tu estás em mim, Senhor. Trabalha nestas áreas da minha vida, nesta parte do meu corpo que não está funcionando tão bem. Amém? Precisamos confiar no Senhor. É o Espírito de adoção. Lemos também em Romanos 8. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas por outra vez estás em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Alguns dos nomes do Espírito Santo. Amém? Alguns símbolos também. Vamos ver. Alguns dos símbolos do Espírito Santo. Amém? Aliás, não tenho aqui, mas por exemplo, quando Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, diz que veio como que o Espírito como que uma pomba sobre ele. Amém? Um dos símbolos mais fortes, podemos dizer assim, é o fogo. Amém? É um dos símbolos do Espírito Santo. E Lucas registou estas palavras de João Batista, capítulo 3, verso 6, dizendo assim: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu, aquele que não sou digno de desatar a correia das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O fogo fala de uma grande força. Amém? E acredito que esta força não é destruidora, esta é uma força purificadora na nossa vida. Amém? Vem para queimar aquilo que não presta. Amém? Vem para trazer a energia. Amém? A nossa natureza decaída, podemos dizer assim. É interessante pensar também o poder do fogo sobre os metais, não é? Ele faz com que eles possam ser moldados, ele faz com que eles possam ser purificados. Amém? É isso que Deus está fazendo também nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante nós olharmos para o livro do Apocalipse, em que fala dos castiçais. Ali o castiçal é igrejas, né? As igrejas, né? Mas diz que Jesus, ou o Espírito de Jesus, podemos falar assim, amém? Aquela chama que estava nos castiçais, podemos ver ali esse fogo, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, amém? Um dos símbolos também bem conhecidos que aconteceu no dia de Pentecostes é o vento, amém? O vento. E de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. Né? É interessante, irmãos, que da mesma forma com o Espírito Santo, podemos dizer assim, Ele está aqui nesta noite, Ele está trabalhando na nossa vida, nós não vemos, amém? Mas sentimos, quando Ele passa o vento, há uma corrente de ar, amém? Sentimos o seu efeito. O mesmo é o Espírito Santo, amém? Como vento, de alguma forma, o Espírito Santo, na verdade, nós não o vemos, mas sentimos o seu efeito sobre a nossa vida. A ação do vento não depende do homem, mas ele segue o seu percurso também, amém? É interessante que os homens, a única coisa que eles tentam fazer é prever de onde é que vem o vento, né? A intensidade do vento. Mas ninguém consegue controlar o vento. Podemos aproveitar o vento para muitas coisas, antigamente e hoje, mais uma vez, as eólicas, os moinhos, né? Os barcos à vela, tudo isso para aproveitar essa energia, mas não conseguimos, de alguma forma, desviar o vento de um lado para o outro. Não podemos, não conseguimos.
assim é o poder também do Espírito Santo. Aliás, foi o que Jesus disse a Nicodemos, né? O vento vem, né? Ele faz como quer, né? Vem de um lado, vai para o outro, faz como quer. E assim aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, muitas vezes trabalha em nós dessa forma, amém? Às vezes hoje, Deus muda, Deus dirige, Deus guia, e às vezes as situações nós estamos pensando uma coisa e Deus proporciona uma mudança na nossa vida, né? E temos de estar preparados, porque aquilo que Deus permite de mudança na nossa vida, temos que pensar que tem que ser sempre para o bem e não para o mal. Temos que pensar, e já falamos muito, lembrando do capítulo 8 de Romanos, que fala muito em alguns nomes do Espírito Santo, podemos chamar assim, alguns dos aspectos do Espírito Santo, mas também fala daquele versículo que eu amo muito, né? Diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Amém? Vento, amém? A ação do vento, na verdade, é poderosa. Também, um dos símbolos é o ar, né? Vento, ar, está ligado, de alguma forma está ligado. Logo lá, Jesus, ele podia soprar, né? Diz que Jesus soprou e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, a ação, amém? Do vento, do sopro de Deus. Lá na palavra, lá no original, lá em Gênesis, quando Deus diz que soprou o fogo da vida para o homem, né? Para Adão, neste caso, que o tinha criado. No original é ruá. Ruá, esta palavra ruá, tem a ver com o Espírito de Deus, tem a ver com o fogo de Deus, com o Espírito de Deus. Então nós conhecemos aquela família famosa, os Roy, o Dr. Roy e os familiares, aquela atriz também, a sua filha, acho que ou alguém da família, nome judaico, e esse Roy significa o Espírito, né? O Espírito fogo, né? O fogo de Deus, irmãos. Outro aspecto também, e Jesus frisou isso, quando nós pensamos no Espírito Santo, pensamos também em refrigério, pensamos em água, pensamos em rios, exatamente, água, rios, chuva. E esta é a grande declaração de Jesus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, diz lá em João 7,37, e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele, do Espírito João, o apóstolo João diz, e disse ele, quando Jesus fez esta declaração: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? E rios de água viva correrão do seu interior. Irmãos, nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, não é? Quando nós recebemos, ficamos cheios dele, amém? Da sua presença, amém? São símbolos, amém? E João reforça dizendo esta ideia, afirmando que estava-se a referir ao Espírito Santo. E isso disse ele, Jesus, do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Então, podemos ver outros textos que falam-nos muito sobre derramar, né? Derramar. Podemos ver estes aspectos aqui em João 10, quando lá na casa de Cornélio, eles foram batizados com o Espírito Santo. A expressão que Pedro usa é esta, né? Quando ele foi interrogado sobre isso, né? Diz que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Derramar. Na verdade tem a ver uma simbologia de água, né? E é interessante que Pedro disse: alguém arrependei-vos e convertei-vos para que assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Está falando, na verdade, deste refrigério, deste derramar de Deus. É interessante, amém? E depois podemos pensar um bocadinho também, lembrando das chuvas, na verdade, as chuvas temporãs e as chuvas serôdias. É verdade que no dia de Pentecostes podemos falar ali das chuvas temporãs. Foi o tempo, amém? Foi o tempo. E a igreja começou. Na unção e no poder do Espírito Santo. E eu acredito, irmãos, estamos vivendo tempos em que
o Senhor irá derramar e quer continuar a derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. E acreditamos que este é o tempo também ainda da chuva serôdia. Para quê? Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, ela possa ter este vigor. Não possa ser uma igreja adormecida. Amém? Possa ter o azeite nas suas lâmpadas. Estas virgens precisam estar despertas, servindo ao Senhor. Que o Senhor nos possa ajudar, irmãos. É tempo não somente de comemorar este dia especial, este fim de semana especial, como um dia de Pentecostes, mas que o Pentecostes possa ser todos os dias da nossa vida. Amém? Lembrar que precisamos mais e mais de buscar esta unção, este poder de Deus que está disponível para nós. Para isso vamos manter uma comunhão tremenda com o Senhor, através da oração, buscar. Irmãos, buscar. Irmãos, alguns negligenciam, ouvi há algum tempo atrás, não precisamos. Claro, às vezes as pessoas pensam, porque alguns não foram equilibrados no falar línguas estranhas, mas se é cheio do Espírito Santo, é uma das evidências, o batismo do Espírito Santo é uma das evidências, eu falar línguas estranhas. Mas, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não se resume a falar língua estranha. Amém? Amém? A línguas estranhas devemos fazê-lo porque edificamos a nós próprios, mas, irmãos, devemos buscar esse poder do alto sobre a nossa vida, essa capacitação que tanto precisamos, irmãos, que outras vezes andamos desorientados, desconsolados com a vida. Irmãos, Ele é o Consolador, para trazer consolo a nós. Liguemos-nos à fonte.